Você sabe realmente o que é o estresse? Será que tem o lado bom do estresse? Por incrível que pareça, tem sim. Mas o aspecto ruim é muito maior. No programa de hoje nós vamos abordar esse tema e como ele afeta você no trabalho, na sua relação familiar e principalmente na sua saúde. Não perca, daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Com a Previdência Social, o estresse é o terceiro maior motivo que causa afastamentos do trabalho. E a estimativa é que em 2020, esse problema lidere o ranking de ausências no trabalho. O estresse é um problema emocional que pode se manifestar fisicamente através de vários sintomas. Você sabe o que é o estresse? Eu acho que é uma sobrecarga emocional que causa uma fadiga, né, pra gente. O estresse, para mim é nervoso. a gente fica irritado, a gente fica ansioso. Você acha o seu trabalho estressante? Estressante. Fico em casa. Meu trabalho é muito estressante, sim. Olha, quando eu trabalhava era bem estressante. Como está acontecendo que os funcionários estão saindo, não estão contratando, então sobrecarrega quem fica. E o que você faz para aliviar o seu estresse? Eu durmo bem. Eu procuro dormir bem. Ler o livro, a Bíblia, faço caminhada às vezes quando dá. Para mim, o que me desestressa bastante é a prática de esportes e uma outra lazer que eu tenho, que é andar de moto no final de semana. Eu faço uma atividade extra, né? E você sabia que o excesso de estresse faz mal para a saúde? Sim, sabia. E que causa até doença, câncer, pode causar coisas graves. Sim, sabia. Sim, eu sei. Com certeza. Com certeza. No Ponto de Equilíbrio de hoje, o pastor Denis Munhoz e sua convidada falarão um pouco mais sobre os perigos que o estresse pode causar. Você não pode perder. Rosalina Moura é psicóloga e especialista em gerenciamento do estresse e coach de bem-estar e saúde. Foi coordenadora da área de psicologia do Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas de São Paulo, onde atuou como psicóloga e pesquisadora. Especializou-se nas questões relacionadas ao estresse elevado, desenvolvendo programas e metodologias para o seu gerenciamento. Criou a Rumo, que hoje tem como foco principal de atuação o desenvolvimento de programas de prevenção e gerenciamento do estresse para pessoas e empresas. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E hoje é com imenso prazer que recebemos Rosalina Moura. Ela é psicóloga. Rosalina, muito obrigado por ter aceito o convite. Prazer é um prazer recebê-la aqui. E o tema é um tema, além de atual, é um tema polêmico e é um tema que, infelizmente, parece que vem se agravando aí no dia a dia, na vida moderna, né? Que é o estresse no trabalho. Muita gente fala, olha, é inevitável. Você vive numa sociedade, agora é interligada, todo mundo se fala ao mesmo tempo, o trabalho começa antes, termina depois. Mas quais os cuidados que a pessoa tem que tomar para ela não ser atingida aí no aspecto maléfico do estresse? Esse ponto, né, é muito importante e eu queria começar até falando um pouco sobre o conceito de estresse. Por favor. Porque quando a gente fala de estresse, e hoje em dia acho que é uma das palavras mais utilizadas, é verdade, né? É na padaria, no mercado, é no salão, é no trabalho. As pessoas sempre têm um conceito de estresse como algo que é ruim e que é negativo, né? Então a gente pensa o estresse como o estresse já aquele estresse que tomou patamares elevados, que já descambou, digamos assim, né? Para o lado ruim. Mas o estresse, ele tem um lado bom, né? Inclusive no trabalho. Porque é o estresse que faz com que a gente tenha energia e motivação para fazer as coisas que a gente tem que fazer na vida, para lidar com os desafios da vida. O estresse, assim, quimicamente falando, o que ele é? A liberação de alguma substância, o corpo produz, é uma defesa, o que ele é? Então, o estresse, ele é a reação que o nosso organismo e a nossa mente tem diante de alguma situação que demanda uma ação. Né? Essas reações, é um conjunto de reações, são reações endócrinas. A gente tem toda a mobilização do nosso corpo para que a gente consiga lidar com aquela situação. Vamos pensar uma situação de luta ou fuga, né? Aliás, o estresse, ele é
muito associada a essa questão. Lutar ou fugir. Eu estou numa situação de alarme, ou que me desperta um medo ou uma necessidade ali de ação, e o meu cérebro vai desencadear reações para que eu consiga ter energia e possa lidar com aquilo de uma forma efetiva. Tá? Então, mobiliza sistema endócrino, eu tenho secreções de hormônios, principalmente adrenalina e cortisol, o sistema muscular e o sistema neurológico. Quer dizer, vamos dar um exemplo, numa batida, num acidente de carro. Aí começa uma discussão, quem é culpado, quem não é, machucou, não machucou, uma discussão. Ali já se gerou essa situação de estresse. Sim. E o organismo automaticamente ele já começa a responder, porque é uma sensação de defesa, de fuga, de ataque. Tudo isso já começa a mexer com o metabolismo. Exatamente. Se não tivesse estresse, a pessoa ficaria paralisada. Algumas pessoas até ficam, né, como uma reação emocional, verdade. mas não é adaptativo. Numa situação de acidente, o ideal seria que eu conseguisse tentar escapar ou entrando numa discussão, e muitas vezes o nível de estresse nessa discussão já está tão elevado que a discussão não é nem um pouco racional, né? Exato. Então vai muito para o emocional e as pessoas ficam mais impulsivas, mais reativas, o que também está relacionado a um descontrole provindo do estresse. Mas vamos pensar, né, uma situação corriqueira em São Paulo. Um assalto. Naquele momento, eu já passei por isso várias vezes, não sei você. Não, graças a Deus. Graças a Deus, não. Numa situação de assalto em que você é abordado, todo mundo fala, fica calmo, você precisa, né, não pode reagir. Esse impacto de você ser abordado já dispara um sinal de alarme. Né? O que acontece com o nosso corpo e com a nossa mente? Eu fico muito mais alerta e focado naquela situação, tanto que é comum a pessoa não enxergar nada à volta. Exato, a pessoa fala, olha, eu estava tão nervoso que eu não via nem o que estava acontecendo ao meu redor. Exatamente, você tem um hiperfoco, né? O seu coração acelera, né, a sua respiração fica mais rápida e o ideal é que você consiga, naquele momento, fazer o que está sendo pedido. Se você fica paralisado, isso pode ser interpretado de uma forma distorcida, não é? Então você tem que agir com equilíbrio, o que nem sempre é fácil. Mas tem naquele momento toda essa mobilização interna que é imperceptível. Lógico, uma situação de assalto que é uma situação aguda, a gente muitas vezes sente o coração acelerado e a respiração ali mais acelerada. Mas além disso, tem outros processos acontecendo. Minha pressão arterial aumentou. O sangue vai para órgãos vitais, então cérebro, né, estômago, coração, órgãos vitais. O estômago não, desculpa, ele foge do estômago, mas para órgãos vitais, para manter sobrevivência. Então, é um mecanismo de sobrevivência. A gente poderia dizer isso, né? Importantíssimo. Passou aquela situação, o que acontece com a pessoa? Em geral, e isso, vamos pensar uma situação de susto qualquer, não dá um tremor? Exato. As pernas bambeiam, né? A pessoa às vezes até tem uma sensação de desfalecimento, porque existe todo um outro sistema, que é o sistema nervoso parasimpático, que atua para trazer o nosso corpo para um equilíbrio. Tá, do mesmo jeito que ele aumentou muito de uma hora para outra, ele vai cair de uma hora para outra. Ele vai cair de uma hora para outra, exatamente. E aí a gente está falando de uma situação aguda e intensa de estresse. Ok, agora vamos pensar e transferir isso para todas as situações que nós vivemos na vida. Né? Uma pergunta muito comum é, o que gera estresse? Pode ser uma infinidade de coisas. Trânsito, barulho, problemas no trabalho, relacionamentos, falta de dinheiro. Se a gente pensar no Brasil agora, esse momento, né? Crise, momento de incerteza, mudanças na vida, né? Muitas coisas, e eu diria que quase tudo, podem gerar estresse. O que vai fazer a diferença é a intensidade e a frequência com que isso vai estar presente. No nosso dia, nós temos vários picos de estresse. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Se tudo estiver bem e eu estiver equilibrado, esse estresse é aquele estresse positivo, que me ajuda a agir e dar conta da demanda. Aquelas tarefas, aquelas funções. Isso, mas essas reações de estresse, elas vão acontecendo o tempo todo, ao longo do dia. Isso para o organismo já deve ser mais complicado, né? Porque... Exatamente, o nosso corpo ele está pronto para
lidar e ter essas reações de estresse, mas não para se manter em estresse continuamente. E hoje em dia nós nos mantemos em estresse continuamente, porque não são só as situações externas que geram estresse. Aquilo que acontece dentro de mim também gera estresse. Dentro de mim aonde? Os meus pensamentos, no meu emocional. Quer dizer, você recebe uma notícia ruim, automaticamente aquilo gerou um certo estresse em você. Já gerou um estresse. Aí se eu, diante dessa notícia ruim, começar a pensar e dramatizar, vamos supor, e se acontecer isso? A história do sofrer por antecipação. Né? Sofrer por antecipação, começar a imaginar uma série de coisas que podem vir a ter de consequências em função disso, o meu estresse vai aumentar, né? Para o nosso cérebro não existe diferença se algo está fora ou dentro de nós. Vou te dar um exemplo. Agora, né, vamos pensar aí no seu prato preferido ou numa torta de chocolate. Acho que todo mundo gosta de chocolate, é o seu caso, né? Também. Uma torta de chocolate. Se você imaginar que essa torta está na sua frente e que você vai comê-la, automaticamente a sua boca começa a salivar. Agora, por que saliva se você sabe que a torta não está aqui? A salivação ela é o começo de um processo digestivo, né? Então, o nosso cérebro, ele reage como se aquilo fosse real. A mesma coisa vale para os nossos pensamentos. Se eu estou em casa, acordo, já de sobressalto, preocupada que eu vou perder a hora, com o relatório que eu tenho que enviar e não enviei, a entrevista que eu tenho que fazer, né, o trânsito que eu vou pegar. O que eu vou chegar atrasada, eu vou tomar bronca do meu chefe. Vou tomar bronca do meu chefe. Já está no momento de desemprego, se eu perder o emprego. Vou para o chuveiro, tomando banho. Tem gente que está no banho trabalhando já. Exato. Começa a agenda, abriu o olho e começou a agenda. Começou a agenda. Enquanto isso está acontecendo, você está produzindo todas essas reações de estresse. Então, o seu corpo já começa ali a ter uma mobilização que é absolutamente desnecessária, digamos assim. Porque é muito tempo. Porque é muito tempo. Então, da hora que a gente acorda até a hora que vai dormir, hoje em dia, ainda com tecnologia, né? Ah, isso é terrível. Isso é terrível. A gente não desliga. As pessoas trabalham, seja na cabeça, seja em casa, né? 24 horas, smartphone, e-mails, WhatsApp. E cada vez parece que vai aparecendo mais coisas. A gente até batia um papinho aqui antes do programa e eu comentava, né? Até 25 anos atrás, que parece que ela, mas não é. Logo aí, né? 25 anos atrás, não é tanto tempo. A pessoa começava a trabalhar a hora que ela chegava ao escritório. Ou à fábrica, ou onde quer que seja, ou à oficina, onde ele trabalhasse. E ele parava de trabalhar na hora que ele saía, que ele fechava, acabou o expediente, ele pegava e ia para a casa dele, ia pegar o carro e ir embora, ele parava de trabalhar. Hoje, você acorda, a primeira coisa é você pegar o telefone ou o computador, aí você vai ver que já tem 15 mensagens que apareceram durante a madrugada, você precisa responder tal coisa, tem uma pessoa... Então você já começa a trabalhar 1, 2, 3 horas até antes de você chegar. E quando você vai embora, a mesma coisa. Você não desliga, porque você ainda tem uma conexão profissional que está acontecendo ali. Exatamente. Aí a pergunta é, isso é necessário? Essa é uma pergunta crucial. Né? Eu falava há pouco do que gera estresse. Então, o que gera estresse são as coisas que acontecem fora, mas o estresse ele tem muito a ver com a forma como eu enxergo as coisas que acontecem, a minha personalidade, né? O significado que eu vou atribuindo para as coisas. Então, se eu sou uma pessoa que sou ou estou num momento mais ansioso, eu já vou acordar e a primeira coisa é pegar o celular, automaticamente. Exato. Eu nem penso, eu já peguei o celular automaticamente. Porque sabe que já vai ter alguma coisa lá. Vai ter alguma coisa. Aí eu olho um e-mail, já começo a responder. Né? A pergunta é, eu preciso fazer isso agora? Se eu nem entrar no celular, levantar, tomar meu banho tranquilo, meu café da manhã, vai fazer muita diferença? Talvez não. Dependendo da função, a pessoa realmente... A função é do assunto, né? Às vezes a pessoa tem que realmente ficar alerta, né? Mas na maior parte dos casos, isso não é verdade. Você poderia esperar, aquilo poderia aguardar por alguns minutos, mas eu já me sinto no ímpeto de agir no automático. Então, o automático é um outro grande problema nosso. As pessoas estão muito robotizadas, né?
Parece que eu já presenciei casos, eu já fiz isso também, de eu ter esquecido, raramente, mas aconteceu eu esquecer o celular na minha mesa e eu lembrar, já está no meio do caminho para casa, eu voltar. Porque eu não conseguia conceber de ficar sem celular até o dia seguinte. Pois é. Então voltei para pegar. E era um horário que, em tese, já não aconteceria muita coisa, que já era de noite, e no outro dia cedo eu estaria lá, mas você fica apreensivo, né? Não, pode ser que então faz a volta e vai lá pegar. Quer dizer, parece que realmente está faltando hoje em dia alguma coisa, né? Exatamente. Então as pessoas têm parado muito pouco e, se a gente pensar, o celular, as redes sociais, elas preenchem um espaço enorme, né, na nossa vida e fazem com que a gente fique muito focado em coisas que estão acontecendo fora de nós e muito pouco em contato com o que acontece dentro de nós. Os nossos sonhos, nossos desejos, nossas expectativas, aquilo que nos faz bem ou nos faz mal, né? Então as pessoas vão entrando nesse automatismo e vivendo muito o passado e o futuro e muito pouco o presente. Quer dizer, e esse efeito do estresse no corpo humano? Nós mais ou menos já abordamos aqui, né, como ele acontece, por que acontece, mas e os efeitos a médio e a longo prazo? Quais são? O estresse, ele não é uma doença, mas ele abre portas para doenças. Então, como que a gente pode perceber se o estresse está já atingindo patamares elevados e saindo da faixa do que seria normal ou adequado, né? Através de sintomas. Então, a pessoa começa a perceber uma alteração de humor. Isso é o primeiro sinal, né? A pessoa fica mais irritada, mais impaciente, mais inquieta. Podem surgir problemas de concentração, problemas de memória. Tudo isso podem ser questões pontuais e que, com o tempo, vão se agravando e ficando mais frequentes, mais intensos, podendo levar até doenças. Então, problemas de memória, de concentração. A memória a curto prazo também, né? Porque memória a curto prazo. A pessoa esquece, eu esqueço muito mais facilmente o que aconteceu há 3, 4 dias atrás do que aconteceu há 3, 4 anos. Exatamente. A memória, elas são memórias que funcionam diferentes, né? De uma forma diferente, mas justamente esquecer aquilo que você acabou de fazer ou que fez num prazo curtíssimo. Exato. Concentração. Está escrevendo um relatório ou se preparando para uma matéria e, de repente, a cabeça vai para outro lugar. Você começa a pensar em outras coisas, o trabalho não rende. Eu começo a pensar num outro problema que você tem para resolver. Um outro problema, tem uma lista ali com 10 atividades, e aí você começa a fazer a primeira, lembra da segunda, vai para a segunda, vai para a terceira, se desorganiza, né? Então isso é algo que acontece que pode ter sim uma relação com o estresse. Um cansaço excessivo. Físico. Uma caminhada às vezes já cansa demais a pessoa. Às vezes a pessoa não fez nada, mas ela se sente cansada. Ela dorme e o sono não é reparador. Que isso é muito comum, né? Entre a pessoa que tem estresse, fala, eu não durmo bem, ou eu durmo pouco, ou eu durmo mal, eu tenho sono muito leve. Isso, distúrbios de sono são consequência do estresse e, consequentemente, também potencializam o estresse, porque a pessoa que dorme mal, ela fica mais irritada, ela tem mais problemas de concentração, ela não consegue ter um dia ali normal, e isso também aumenta o estresse, né? A irritação. Que mais? É uma lista imensa. Ponto de vista físico, queda de cabelo, dores no corpo, muitas vezes tensão muscular, tem relação com o estresse. Aquela dor que apareceu que você nunca teve, de repente ela aparece. De repente ela aparece, exatamente. Dor lombar, que é muito comum, né? Hoje em dia esse problema lombar e dor nas costas parece que é uma epidemia, né? Porque para o homem moderno, não sei se é só o estresse ou a posição também que trabalha, mas... São os dois. Raramente se encontra uma pessoa que fala que não tem problema na coluna ou dores nas costas, né? Exatamente. Então, a dor, eu falei que o sistema muscular ele também faz parte aí do processo de estresse, né? Os nossos músculos ficam tensos, eles se contraem, mesmo sem que a gente perceba. E isso vai junto com postura, como você falou, com outros aspectos ali, contextos, vai contribuindo para que essas dores apareçam, e às vezes dores crônicas, né? Problemas gástricos, dor de estômago, muito comum, dores de cabeça. Também é muito associado a pessoa come rápido, né? Come nervosa, ou engole a comida, né? Também porque está atrasado. Está atrasado. E tem gente que nem almoça, né?
E uma outra questão importante do estresse é que faz com que também alguns comportamentos apareçam, né, como consequência do estresse. E esses comportamentos contribuem para o desencadeamento de doenças. Quais são? Comer rápido, se alimentar mal, comer mais doce, porque o doce, ele dá uma satisfação ali, né? Uma fuga. A pessoa sente um prazer imediato, chocolate, traz um prazer. Comidas mais gordurosas, o nosso cérebro acaba pedindo isso, né? Então, a má alimentação. A pessoa com um estresse elevado, ela se cuida menos. Não pratica atividade física, às vezes perde o interesse e a vontade de encontrar amigos, de sair de casa. Um pouco. Se isola, né? Então, passa a ter uma forma de vida, e aí, de novo, isso é consequência e causa de estresse, porque o nosso estilo de vida também influencia no estresse, né? Muitas vezes esses hábitos e comportamentos vão agregar e somar a outros fatores e que vão desencadear doenças, diabetes, hipertensão arterial. Hoje a gente sabe que grande parte das doenças tem uma relação grande com o estilo de vida e com o estresse. A gente estima que, aí é uma pesquisa de Harvard, cerca de 8 em cada 10 consultas médicas tem uma relação com estresse elevado. 80%? 80%. 80%. Muita coisa. Muita coisa. E aí a gente tem câncer, diabetes, infartos, né, hipertensão, AVC, doenças altamente relacionadas ao estresse elevado. Inclusive as doenças do coração, em pesquisa recente nos Estados Unidos, é a que mais mata. Exatamente. Exatamente, são doenças e que se relacionam ao estresse. Então, por mais que hoje as pessoas falem de estresse à vontade, eu quando comecei a trabalhar com o tema, não faz muito tempo, um pouquinho aí, quase 20 anos, o que eu via era que as pessoas falavam de estresse, mas com um certo tabu, um pé atrás, né? Eu trabalho muito com empresas e com estresse ocupacional, estresse no trabalho. Então, eu me lembro uma multinacional, onde eu fui fazer um trabalho com executivos e eles não queriam nem colocar o nome estresse no título do trabalho, porque achavam que só isso já ia gerar estresse e viam isso como algo ruim. Hoje, as pessoas aceitam que o estresse existe, ele faz parte da vida, ele é importante, é necessário, mas você tem que gerenciar o estresse. E como gerenciar, essa é a minha pergunta, como gerenciar isso na nossa vida moderna? Porque é muito fácil falar, olha, você não pode ficar nervoso, olha, você não pode ter pressa, olha, você... Tudo bem, em tese, você pode evitar tudo isso, mas na nossa vida moderna a gente sabe que não é fácil, porque é um compromisso em cima do outro, é uma responsabilidade em cima da outra, são cobranças, como você mesmo falou, principalmente agora no momento que o Brasil vem atravessando aí de dificuldade econômica. Como é que a gente pode fazer para conciliar isso daí? Pois é, não é fácil, né? Não é. Eu tenho uma filha de 6 anos, até ela já aprendeu a usar a palavra estresse. Que, aliás, as crianças também sofrem com estresse. Ah, também sofrem? Também. Muitas vezes pelo excesso de atividades. Vai para a escola, natação, balé, ginástica, inglês, judô, francês. Piano. Exatamente. Então, as crianças também passam por um nível aí de pressão muito grande e muitas vezes além do que ela pode suportar, né? Que não é só a pressão, mas é o quanto que a pessoa ali, o indivíduo, consegue dar conta daquilo, né, que ela está vivenciando. Então, como fazer, né? Uma das coisas importantíssimas assim, que a gente precisa lembrar é que se nós não nos conhecemos, tudo fica muito mais difícil, né? Se eu não sei o que está me gerando estresse, ou o que está gerando estresse na minha vida, eu também não consigo gerenciar essas situações. E gerenciar o estresse passa por gerenciar as fontes de estresse. Então, vamos supor que eu diga, bom, o meu estresse é grande, está elevado, porque eu tenho muitas coisas para fazer, diferentes. E isso é uma realidade hoje em dia, né? A pessoa tem que cuidar de casa, de família, Exato. de pais doentes, população envelhecendo, né? Muitas atribuições e não dou conta. Isso pode ser um fator, sim, uma causa de estresse. Mas talvez se eu parar para olhar um pouco diferente, um pouquinho mais de perto, eu vou enxergar que não é só o excesso de coisas, mas é a minha necessidade, por exemplo, de abarcar tudo e dar conta de tudo. Ou a minha dificuldade em dizer não. Se cobrar demais. Me cobrar demais.
Achar que eu tenho que estar disponível para todos, né? Que eu tenho que dar suporte para todo mundo. Percebe que isso tem a ver com uma característica pessoal? Exato. Né? É uma autocobrança? Ou uma dificuldade em negar pedidos. Então, eu não posso só olhar para o excesso de demandas. Eu tenho que olhar para essa minha necessidade de atender a todos ou para as minhas dificuldades em dizer não e colocar limites. Senão, eu não vou conseguir me trabalhar para que este contexto todo, essa situação seja minimizada. Faz sentido o que eu estou colocando? Perfeito. É uma reeducação, né? Para quem tem um estilo de vida um pouco diferente, é uma reeducação. Você precisa estabelecer os seus limites, né? Os seus parâmetros, e tentar trabalhar dentro daquilo. Tentar trabalhar dentro daquilo. Mas, além de estabelecer limites, é você olhar para a sua necessidade ou para a sua dificuldade em lidar com os limites. Porque não é fácil definir limites. Dizer isso eu posso, aquilo eu não posso. Você até define, se eu consigo, aquilo eu não consigo. Mas inconscientemente você já está ultrapassando. Exatamente. Você fala, não, olha, a partir da semana que vem eu vou estabelecer tal coisa, e de repente você se pega, poxa, mas eu já falei que eu não ia fazer isso mais, que eu ia chegar mais cedo, que eu não ia levar trabalho para casa, etc. Eu estou levando, é inconsciente. Exatamente. Uma outra coisa, até ligada para o excesso de demandas. Talvez eu seja uma pessoa que não esteja conseguindo me organizar muito neste momento. Ou tenda a uma desorganização. Então, eu tenho uma quantidade grande de coisas, me desorganizo, eu não planejo, tudo fica embolado, eu não sei o que é prioridade. A gente acaba trocando, via de regra, o urgente, o importante pelo urgente. Né? Tem coisas importantes que você fala, não, eu tenho que fazer, mas de repente aparece um negócio urgente, você derruba tudo aquilo e vai para o urgente. Aí fica lá para resolver lá atrás. Né? Exatamente. Então, parar um dia antes, no final do dia, você planejar o seu dia seguinte ajuda nessa organização e ajuda, consequentemente, a diminuir um pouco o seu estresse com algumas situações que podem surgir no dia a dia, né, ou no dia seguinte. Então, parar um pouquinho, organiza, planeja. O que você pode fazer, né, ou quais são as necessidades, aquilo que é mais importante, prioridades para o dia seguinte. Isso já ajuda. Diante de uma situação de estresse, olha de fora. O que acontece com o estresse é que a gente fica tão envolvido emocionalmente que a gente perde essa capacidade de olhar o todo. Então, sai de fora. Aliás, sai de fora não, sai fora às da vezes situação. Tem uma pessoa que está fora e te dá uma solução tão óbvia que você fala, poxa, eu não consegui notar isso daí. Mas por quê? É o envolvimento com o problema. O envolvimento. E quanto maior o estresse, mais eu fico com um campo de visão limitado. Então, eu não enxergo mesmo possibilidades. A hora que eu tiro o problema, né? Coloco ele fora de mim. Olho de fora e, às vezes, outras pessoas podem ajudar muito nisso, porque conseguem te ajudar a enxergar coisas que de dentro você não está enxergando. Então, é olhar de fora e falar, bom, o que está acontecendo? O que está me incomodando ou gerando muito desgaste ou estresse na minha vida? Identifica. Identificou? Toma consciência do que você tem feito para lidar com aquilo, de como você tem reagido diante daquela situação. Né? E do quanto que isso está sendo efetivo ou não, tanto para diminuir o seu nível de estresse ou para resolver a situação. Porque muitas vezes a forma como a gente reage não está contribuindo nem para uma coisa nem para outra. Às vezes muito pelo contrário, só está fazendo com que o estresse aumente. Porque vai acumulando. Vai acumulando e assim, vamos pegar uma situação simples, né? O marido chega em casa, a esposa reclama. Poxa, você chegou tarde de novo, você nunca está aqui para ficar com os seus filhos. Aí olha aí onde entram os pensamentos, né? Aí passa pela cabeça dele. Poxa, que coisa, né? Ela só reclama. Nada típico, eu sou terapeuta de casais também, eu não vejo isso quase. Ela só reclama. Não aguento mais, devia ter ficado mais tempo no trabalho. Ou chega e fala, vou chegar em casa, já vou ouvir uma reclamação, uma bronca. Já vou ouvir, mas já vai, né, já cria uma resistência. Aí, em vez de conversar com a esposa, ele se cala e vai para o quarto. Qual que é a consequência dessa reação? Isso é um lidar com a situação, não é? Porque o se calar é uma reação. Um lidar ruim, né? Qual a consequência? Provavelmente ela vai ficar mais irritada. E vai falar mais ainda. E aí vai, exatamente, você cria um círculo vicioso. É verdade. Né? E aí que tem outra cobrança, ele fala, de novo, não aguento mais, aí no dia seguinte talvez chegue mais tarde, aí ela vai cobrar mais.
Então, a forma como ele tem enxergado e lidado com essa situação, tem ajudado? Ou tem piorado? Ou tem piorado. E se tem piorado, quais são as outras possibilidades? Aí entra quase que um brainstorming mesmo. Né? O que eu posso fazer diferente do que eu tenho feito para lidar com este problema? Para tentar melhorar. Para tentar melhorar e para ter um resultado diferente. Né? Isso as pessoas falam muito hoje em dia, mas a gente não presta atenção no que isso quer dizer. Isso o quê? Se eu quero um resultado diferente, eu tenho que fazer algo diferente. Fazendo a mesma coisa, você vai obter o mesmo resultado. Se eu faço tudo igual, eu vou ter o mesmo resultado. Só que as pessoas têm uma dificuldade grande para mudar. Tem uma resistência. Uma resistência. E muitas vezes a gente acha que quem tem que mudar é o outro, não sou eu. A gente nunca está errado. Né? A gente nunca está errado. Exatamente. Doutora, queria mais uma vez agradecer a presença da senhora, nosso tempo está se encerrando. Colocar à sua disposição algum tema que eu não perguntei, algum recado que a senhora queira passar ao telespectador, por favor, fique à vontade. Tá. O que eu queria colocar, além do que a gente conversou sobre o que fazer para diminuir o estresse, é que o estilo de vida faz muita diferença, né? Então, ter uma alimentação saudável, praticar atividade física, encontrar tempo para relaxar, são coisas importantes. Então, o relaxar pode ser só mudar a respiração. Aliás, isso é uma dica assim, excelente, porque a gente sabe hoje, e isso são dados científicos, que quando você muda o ritmo da sua respiração, você desativa esse sistema do estresse. É uma mensagem para o corpo que você está relaxando. Você ativa um sistema, que é o sistema nervoso parasimpático, que se contrapõe a esse sistema da aceleração, e que ajuda o seu corpo e sua mente a se equilibrar. Então, a respiração ela é a chave do equilíbrio. A gente respira mais de 20 mil vezes por dia. Nós não prestamos atenção na respiração. É uma coisa tão normal que... É automático, né? Nós nem atentamos, né? Exatamente. Então, se eu paro para prestar atenção na minha respiração e modificá-la um pouquinho, isso já vai ter, assim, um ganho, vai ser um ganho enorme. Né? Isso é fundamental e tentar ficar com a cabeça no presente, viver mais o agora. Né? A vida é feita de agora, não é de ontem, nem do que vai vir amanhã. Né? Às vezes a gente está do lado de alguém, você falou do smartphone, muitas vezes você está do lado de uma pessoa, mas você não está ali com ela. Infelizmente a gente vê muitos casos assim hoje em dia. Né? Família lá com 3 pessoas, 4, cada um com o seu celular, o seu... Isso vai gerando desgaste das relações e estresse nas relações. Né? Então... tem uma série de coisas que é possível fazer, né? Eu acho que o importante é cuidar de si, não descuidar e ficar atento a esses sinais. Alguns sinais vão indicando que tem coisas que não estão bem. Atua antes, não deixa evoluir. Busca ajuda, né? Ajuda de pessoas, amigos, família, ajuda profissional em muitos casos, para você conseguir ter um espaço ali, um terreno neutro para parar e olhar para você, porque o estresse ele mata. Ele pode levar à morte. Né? Então, que a pessoa tem que tomar. É um assunto muito, muito sério. As pessoas falam hoje de uma forma até banal, mas é um assunto muito sério. E até queria colocar, quem tiver interesse, nós temos uma página no Facebook, que é Rumo Saudável. Nós estamos com uma campanha que é a campanha Menos Estresse, Mais Equilíbrio. Ótimo. Justamente com vídeos, postando vídeos, artigos, para disseminar essa questão desse tema, que é muito importante, e para ajudar as pessoas a ampliarem a sua consciência e o seu conhecimento também e autoconhecimento. Então, a gente está disponibilizando para quem curtiu o nosso Facebook, a nossa página, e nos enviar o seu endereço de e-mail, um link com acesso para a nossa plataforma online, que é um mapeamento de estresse. Lá tem um questionário de estresse que já dá um relatório e que vai ajudar a pessoa a entender como que ela está, como estão os sintomas e como que ela vem gerenciando isso. E aí com algumas orientações e recomendações muito importantes para que ela possa evitar a progressão do estresse, se for o caso, né, ou conseguir até reduzir esse nível de estresse. Eu acho que isso é uma coisa bem bacana. Tem tempo limitado, então é bom aproveitar. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado, foi um prazer recebê-la aqui. Obrigada. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.